Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro vídeo lendo a Bíblia. E a gente vai começar pelo começo, pelo Gênesis. A gente vai ler tudo, obviamente, mas eu não vou comentar cada linha, cada sentença, eu vou comentar as partes que eu acho mais interessantes, né? Eu tô lendo a Bíblia da CNBB, da Associação Congresso Nacional dos Bispos Brasileiros. Enfim, é uma Bíblia muito boa essa aqui, ela tem espaço para anotação, no início de cada livro bíblico tem uma certa explicação, tem nota de rodapé também, fazendo comparação e outras coisas, e obviamente você não precisa concordar com a interpretação deles, mas é muito bom, eu recomendo, é uma excelente Bíblia. Bom, e eu tenho várias coisas para dizer, e eu quero fazer uma análise e mais uma conversa também, mais filosófica do texto religioso. E o Gênesis, eu acho que assim, é um dos livros mais filosóficos que existem. É uma mitologia de criação, você pode dizer, né? Uma história de criação. Por que eu estou dizendo uma mitologia? Porque se você encarar ela como uma narração de fatos concretos, eu acho que você não entende a sabedoria que está escrito. Então, como se você for ler os livros sapienciais, né? Os provérbios, não é um fato, né? Quando a famosa frase, quem com a espada fere, quem com ferro ferre, com o ferro será ferido, não quer dizer concretamente que você usar um pedaço de ferro para bater no outro, você vai ser. Quer dizer isso também, mas quer dizer muito mais que isso. Então eu não sou contra uma leitura de que é concreto o que está sendo escrito aqui, mas se você faz apenas essa leitura, eu acho pequena. E é muito bom o Gênesis. Eu quero fazer uma leitura que até, de certa maneira, é existencialista dos Gênesis. Eu acho que tem vários livros existencialistas. Eu acho Eclesiastes muito existencialista. Muito, muito mesmo. Mas o Gênesis eu vejo muito uma filosofia humana maravilhosa. Uma das melhores coisas que tem. É muito, muito, muito bom o Gênesis. Todo mundo deveria ler o Gênesis. Não importa se a pessoa é religiosa ou não, deveria ler o Gênesis. Enfim, vou ler algumas passagens e vou comentar algumas das coisas que vêm à minha cabeça de um ponto de vista filosófico, né? E começa com, no princípio, Deus criou o céu e a terra. No Evangelho de João, né, tem no início o verbo, né? Mas aqui, obviamente, é a história original, né? A história raiz, né? Não é uma mais antiga que tem, né? Dentro do judaísmo, né? Enfim, a terra era sem forma e vazia, e sobre o abismo havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso é muito poético, eu acho que isso quer dizer muita coisa. A terra era sem forma e vazia, ou seja, era um nada, né? E sobre o abismo havia trevas. O abismo, não tem nada no abismo, né? Mas para existir um abismo tem que ter algo que está diante disto, né? Mas sobre o abismo havia trevas. É que nem naquela casa, tinha uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. É mais ou menos isso, não tem nada. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tem gente que interpreta isso como, tá vendo como a Bíblia fala que a vida vem da água, e a ciência hoje em dia diz que a vida vem da água mesmo. Eu acho que essa... Enfim, cada um interpreta o que quiser, né? A maneira como eu prefiro interpretar é que existia um estado de equilíbrio. Uma noção que a gente tem na física contemporânea é a entropia. A entropia é a ideia de que tudo vai em sentido do equilíbrio. Então, por exemplo, se eu tenho uma coisa que está quente e outra coisa que está mais fria, e eu encostar ela uma na outra, elas vão entrar em equilíbrio. Essa que está quente vai ficar mais fria e essa que está fria vai ficar mais quente. Elas vão encontrar um ponto de equilíbrio que vai ser a temperatura média entre elas. E o universo todo ele está em direção ao equilíbrio. Essa é a força da entropia, né? Então fala que está em direção à ordem, à harmonia, são apenas palavras que dizem que esse equilíbrio não tem um desequilíbrio, ou seja, não é que um lado está muito mais quente ou está muito mais frio. O universo não tende a isso. Ele não tende a você colocar uma coisa do lado da outra e de repente uma fica super quente, outra fica super fria, por motivo nenhum. O natural é ela ir para esse equilíbrio. Equilíbrio nesse sentido. Se você pensar um estado de equilíbrio pleno, não há nada, não há movimento. Se não há movimento, não há mudança, não há nada. Eu acho que o que o Gênesis quer dizer no seu âmago é que a existência do mundo, não de Deus, demanda
movimento, demanda coisas mudando. E essa é uma resposta que a física não pode dar, né? Porque se o mundo está nesse estado de entropia, né, que ele vai caminhando para esse equilíbrio, né, e aí tem algumas teorias sobre o que vai acontecer com o futuro do universo, se ele vai implodir ou se ele vai ficar gelado, né, porque a entropia e a energia vai ficando no equilíbrio. Isso seria praticamente o fim, né, porque se não há movimento, se não há mudança, não há nada, não há nada, basicamente. Mas então como é que houve? Como que houve esse início? Isso é algo que a física não explica. Isso que eu acho que esse é o principal motivo para achar que Deus existe. É o existente necessário, como Avicena. Essa é uma frase do Avicena, né? Bem aristotélico. A ideia é que tem que ter algo que exista necessariamente. O resto tudo é contingente. Contingente quer dizer que pode existir, pode não existir. Eu poderia não existir se meus pais não tivessem me feito. Mas Deus necessariamente existe. A partir daí, as coisas não são necessariamente mais necessárias. Elas podem ser apenas, elas são contingentes. Pode existir, pode não existir. Mas Deus tem que existir. Tem que ter um início. E essa é uma coisa que, obviamente, a física não explica. E eu acho que é o principal motivo, um dos principais motivos para eu achar que necessariamente não, assim, é ilógico achar que não tem um Deus. Mas o que é bonito aqui não é isso. O que é bonito aqui é que a Bíblia não foi escrita quando existia essa noção de entropia nem nada. Mas é como se existisse um estado de entropia e Deus ele muda isso. E Deus causa esse reajuste e mudança. O que Deus está fazendo em cada dia, tem a luz, tem a treva, tem o dia, tem a noite, tem a terra, tem o mar. E depois tem o ser humano, e os seres vivos e tudo. Ele está criando oposições. Ele está transformando uma água que estava toda sem nenhuma mudança em coisas diferentes, em objetos e categorias, e cria como se duas coisas pertinho uma da outra estão na mesma temperatura. O que Deus faz é da maneira de Deus, fazer com que essa fique muito mais quente e essa muito mais fria. E que é uma coisa que a natureza não consegue fazer, né? A física não consegue fazer, então é extrafísico, é metafísico, tá? Lembra da física. Ele cria as condições de movimentação. Deus cria as condições para que a mudança exista. Eu acho isso fundamental, também para entender a noção de pecado dentro desse contexto. E por que o ser humano teve que morder a semente, a maçã, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que ele teve que fazer isso? Porque essa história também é trazer isso. Deus, em seguida, Deus criou o céu e a terra, né? Aí tem, a terra era sem forma e vazia, sobre ela não havia trevas, o Espírito de Deus parava sobre as águas. Equilíbrio. Entropia plena, perfeita, tudo em equilíbrio, nenhuma mudança, nada existe. Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas. Ele separou a luz das trevas. Isso é muito importante. Porque essa condição de luz e trevas existe dentro de nós. A luz, Deus chamou dia e as trevas, noite. Não é que existia a noite e de repente agora existe o dia. Não existia nem noite, nem nada, nem a escuridão existia, não tinha nada. A escuridão só existe perante o dia. Só existe noite se existe dia, só existe dia se existe noite. Houve tarde, houve manhã, o primeiro dia. O primeiro momento é um momento de criar tempo. Então ele criou o tempo. Houve tarde e houve manhã, primeiro dia. Minha voz treme um pouco, acho que é porque eu tô com um pouco de ansiedade gravando o vídeo. Mas enfim, eu acho que conforme eu vou gravando, eu vou me acostumando. E Deus disse, haja um firmamento entre as águas, separando umas das outras. Novamente, haja um firmamento entre as águas. A ideia, muita gente interpreta, é como que tem água em cima, né? Ou seja, o céu é azul porque tem água, e quando, né, o apocalipse acabar, a água vem e tudo mais. Tem uma história muito bacana de ficção científica, eu posso falar em outro dia, que explora essa ideia, como se a Torre de Babel estivesse querendo alcançar o céu. Mas o que eu acho importante, na minha interpretação aqui, é que está sendo... esse que é o legal dessa Bíblia, você pode escrever do lado. É a criação de diferentes opostos, o contrário da entropia.
E é necessário para a nossa existência, aqui e agora. Não estou falando só de maneira poética, não. Nós não existiríamos se não houvesse esse momento de criação dessas ordens e categorias, que de uma certa maneira pode ser interpretado como caótico, como ordem. Depende de como você entende essas palavras, caos ou ordem. Mas é muito importante que ele criou essa condição para que a entropia possa agir. Obviamente também mostra uma complexidade, né? Uma multiplicidade, né? Ou seja, é a multiplicidade partindo do simples, né? Eu acho esse movimento de criação de luz e trevas e terra e da vida, eu acho muito, muito, muito bonito. Então é um texto extremamente profundo, extremamente profundo. Se uma pessoa está lendo isso daqui e ela está achando que, olha que historiazinha de criação do mundo, coisa mais bobinha, ela não está entendendo, ela não está dando chance pro texto. E se a pessoa está com o coração fechado desse jeito, não adianta, deixa quieto. Cada um tem seu caminho de fé e a gente tem que respeitar. Aliás, esse é outro ponto que eu quero dizer também sobre o Gênesis, é que eu não acho que a gente tem que impor a nossa visão religiosa sobre os outros, porque Deus tem o poder sobre tudo, tudo, tudo. E mesmo assim ele respeita a nossa decisão sobre a religião. Deus tem um profundo respeito pelo ser humano. Se Deus não impõe a religião sobre os seres humanos, quem sou eu para impor a minha visão de religião sobre os outros? Eu acho um pecado que ter essa imposição. É não respeitar o livre-arbítrio. E Deus respeita profundamente o livre-arbítrio. Profundamente. Não é apenas que ele criou as condições para que exista o livre-arbítrio. Uma vez criadas as condições para o livre-arbítrio, ele a mantém. Ele a respeita. E Deus fez o firmamento, separou as águas debaixo do firmamento das águas acima do firmamento. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Houve tarde e manhã. Ele criou o espaço. Primeiro ele cria o dia e a noite. Agora a gente tem tempo. Agora ele criou um espaço. Lembra que ele estava pairando sobre as águas? Entropia, né? Então ele cria um firmamento entre as águas, como se ele rasgasse o vazio, o próprio vazio. E rasgando o vazio, ele cria o espaço de existência. Primeiro ele criou o tempo, depois ele criou o espaço. Deus disse: juntem-se num único lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça o elemento seco. E assim foi. Outro contraste. Agora entre a água como a gente conhece mesmo, os rios, os mares, e a terra firme. Ao elemento seco, Deus chamou terra, e ao juntamento das águas chamou o mar. E Deus viu que era bom. Deus disse: a terra faça brotar a vegetação, ervas que deem sementes, árvores frutíferas. Enfim, agora ele cria vegetação, e depois Deus disse: haja luzeiros no firmamento do céu, essas são as estrelas, né? E o sol e a lua e tudo, né? Apesar de que o sol já teria que ter existido para o dia, porque essa é a luz, né? Mas os luzeiros são as estrelas, né? Apesar de que fala que é o luzeiro maior que presidir o dia para presidir a noite, né? As estrelas e a lua. A lua também aparece durante o dia. Você pode dizer, tem uma contradição aqui, né? Mas se você acha uma contradição, você está lendo de uma maneira muito rasa e superficial, de uma certa maneira mesquinha. Não importa essa contradição. Não importa isso. O que está sendo escrito é que houve a criação do tempo, houve a criação do espaço. E agora Deus vai mais na parte do detalhe de criar a terra, o mar, agora os vegetais. Agora vamos fazer um sol bonitinho. Eu sei que já tinha que ter um sol para ter o dia. Não importa. O que importa é a formação específica. Uma vez que você tem tempo e espaço, como que vai ser esse sol especificamente e as especificidades deste lugar onde vivemos? Ele tem que ser específico. Porque algo que é completamente homogêneo é essa entropia. Era essas águas por onde Deus pairava. Tem que existir especificidade, particularidades, coisas contingenciais. Contingente é a coisa que não precisa necessariamente existir. É uma possibilidade. Poderia existir, poderia não existir. Coisas particulares, menores, são todas muito importantes, porque é isso que faz o mundo ser mundo. Senão tudo seria homogêneo. Criou os firmamentos. Houve dia, houve tarde, manhã, né? Quarto dia. E depois Deus disse: fervilhem das águas de seres vivos
os pássaros voem sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Eu entendo, existe uma certa tentação em querer interpretar isso como os seres vivos vêm da água. Talvez seja isso que quer dizer. Mas o que eu acho que isso quer dizer, mais importante, é que ele criou animais. Para mim, essa é a maior importância. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que neles habitam. Deus viu que era bom. Deus abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, encheis as águas do mar, e as aves se multipliquem sobre a terra. Mais um dia. Deus disse: produza da terra seres vivos e os animais de todas as espécies. Todos os animais. E Deus viu que era bom. Mais um dia. Façamos um ser humano à nossa imagem e segundo nossa semelhança. Isso é muito, muito importante. Mais para frente, nos livros sapienciais, eles vão criticar as outras religiões porque elas criam, principalmente as religiões gregas e egípcias. No contexto do judaísmo sendo dominado pelo helenismo, a gente vai falar sobre isso no futuro, tá? Mas um ponto importante é que eles criticam, por exemplo, Zeus, Atenas, ou as figuras meio que animais, uma coisa que é meio animal, meio ser humano, né? Do Anubis e outros deuses egípcios. Ou só um ser humano, como Faraó. Essas coisas como sendo criar um deus à imagem do homem. Sendo que o Deus de verdade criou nós à imagem dele. A gente vai falar muito sobre isso, porque essa é uma crítica que os ateístas fazem, que eu acredito que seja superficial. Os ateístas não leem a Bíblia. Não estou falando que todo argumento ateísta é ruim, não, tá? Não quero dizer isso. O que eu quero dizer é que tem muito mais profundidade nesse texto do que o texto aparenta na primeira leitura, muito superficial. Isso quem lê, né? Façamos um ser humano à nossa imagem e de acordo com a nossa semelhança, que ele domine sobre as aves e os peixes e tudo. Deus criou a sua imagem, criou o homem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu acho errado essa interpretação, essa Bíblia também fala que o homem ele está acima da mulher. Eu acho isso completamente errado. Não vou nem comentar sobre isso porque eu acho que isso não está no escopo do texto do Gênesis. Eu acho que o Gênesis não está dizendo que existe realmente essa ordem sobre as coisas. Não é sobre isso, é sobre as condições de existência. Essa primeira parte do Gênesis, tá? Essa primeiríssima parte do Gênesis. Porque depois tem a parte de Abraão e tudo mais, mas isso é uma outra parte. Eu diria até que deveria ser um livro diferente, na minha opinião. Deus abençoou, sede fecundos, multiplicai-vos, reproduzi-vos. Eu vos dou a terra inteira, e tem muitas interpretações aqui, que isso aqui legitima nosso controle sobre a natureza e tudo. Enfim, não vou comentar sobre isso porque não é a parte que se comunica comigo. Enfim, foram tudo criado e no sétimo dia Deus repousou. No sétimo dia ele santificou. E essa é a origem do céu, da terra e de tudo que foi criado. Em seguida, o que acontece é que tem a árvore da vida, né? Aqui, no versículo 2, versículo 9, 8. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, e pôs ali o homem que havia formado. A gente fala que o Éden talvez fosse na Índia e tudo mais. De novo, não me importa com isso. E o Senhor, versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar do solo toda a sorte de árvores agradáveis de aspecto e boas para delas comer, e a árvore da vida no meio do jardim. E também a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida é interessante. Dentro da Cabala, né, que é o misticismo, né, do judaísmo, eles falam bastante dessa árvore da vida. Lembra um pouco Yggdrasil, né, da mitologia nórdica, né. Meu filme favorito se chama Árvore da Vida. Mas enfim, né, a árvore da vida é a vida pujante, né, a natureza vibrante. E ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é muito bonito, né, pelo amor de Deus. Enfim, tinha o rio e tinha outras coisas que... Eu vou fazer mais um vídeo sobre o Gênesis. Não se preocupe, vai ter bastante coisa. Enfim, Deus ordenou que pode comer de todas as árvores do jardim, mas, versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, pois no dia em que dela comeres, de certo morrerás. Versículo 18, e o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, vou precisar de um auxílio que lhes corresponda. Mas ele já tinha dito que é criar, de novo você pode dizer que é uma contradição, mas isso não importa. O que quer dizer aqui é porque ele cria a mulher vai, tem toda aquela história que a mulher acaba sendo corrompida pela serpente, depois a mulher corrompe o homem, né? Bom, a parte fundamental é que o ser humano come da árvore do bem e do mal. Ele é seduzido pela serpente
E, de novo, tudo foi posto e criado por Deus, e Deus viu que era bom. Dentro do contexto do Velho Testamento, todos os anjos, o anjo exterminador, todos os anjos são anjos enviados por Deus, principalmente no contexto do Gênesis. Não é que o homem cometeu um erro ao comer a árvore do bem e do mal. O homem tem que comer a árvore do bem e do mal porque o homem erra. Na Bíblia fala várias vezes, o rei Salomão fala, que não tem homem que não peca. É fundamental esse entendimento de que o ser humano não é perfeito. Ele é fundamental. Você pode dizer que, bom, mas a religião ela impõe uma única maneira de viver, mas ao mesmo tempo ela reconhece essa liberdade profunda do ser humano. Coisas que muitas teorias sociais não reconhecem, que são deterministas e acham que o ser humano é completamente determinado pela economia ou por, sei lá, uma ideologia ou alguma coisa. Não. Dentro de si, Deus teve que criar o dia e a noite, separar a luz das trevas, separar os firmamentos para criar o espaço, rasgar o vazio e criar o espaço. Ele criou o tempo, criou o espaço, criou as condições de mudança. Mas ele tem que fazer isso dentro do ser humano. É a árvore do bem e do mal. Não é a árvore do mal, é a árvore do bem e do mal, que é o oposto. O ser humano tem que incluir essa contradição dentro de si, para que ele seja um ser humano, para que ele seja o que o ser humano é, que é o livre-arbítrio, fundamental, que é essa noção de liberdade. Ao comer do fruto, essa oposição entre bem e mal, luz e trevas, essas coisas, essa oposição ela é incluída no ser humano. E isso é que é fundamental. Ele criou a condição dentro do nosso corpo, para que a gente não seja apenas um corpo ambulante, um robô, mas para que sejamos de fato humanos. Tal como há oposição entre luz e trevas, dia e noite, há um movimento no humano entre o bem e o mal. Ser possivelmente pecador é a condição de movimento para o humano. Esse vazio que a gente sente na nossa vida, isso se refere a isso. É como se Deus fosse completamente pleno, então ele está além da plenitude, ele é tudo. Você não pode nem atribuir certos adjetivos a Deus, é difícil, porque ele é literalmente tudo. O ser humano, diferente de todas as outras criações, incluindo os anjos, ele é feito à imagem de Deus. Deus é o Criador. O ser humano é um Criador também. Mas para criar, ele tem que ter dentro de si um vazio que é impossível de se satisfazer, é impossível de se completar. Esse vazio, essa escuridão, essas trevas, é o que faz com que nós nunca sejamos completamente definidos. É impossível definir o ser humano. Eu estou sendo extremamente influenciado pela literatura existencialista, principalmente Heidegger. Sartre também. Sartre ele tenta interpretar o Heidegger, né? Mas Sartre fala bastante como que o não, como que a negação é uma condição essencial do ser humano. Eu acho que o Gênesis fala disso de maneira muito melhor, aliás. Mas não importa quem fala melhor, isso não importa. É tudo vaidade. Eclesiastes, né? Esse vazio, ele dá essa condição de movimentação pra gente, condição de criação, essa condição de ser moldado e moldador. Nós somos moldados pela natureza, por outras pessoas, e isso gera quem nós somos, a língua que falamos, o credo que temos, a religião, para que Deus vamos rezar. E se você nascer na China, no passado, não hoje em dia, você ser budista. Se você nascer num país islâmico, você é islâmico. Se você nascer de uma família católica, você é católico. A língua que você fala, suas ideias, tudo é muito... Nós somos moldados. Mas para além disso, nós moldamos e a gente consegue quebrar com o que é moldado sobre a gente. Essa condição desse vazio é também a liberdade que a gente tem de se libertar do pecado também. O fundamental aqui é que se não existe pecado, não existe o caminho correto. Se não existe pecado, não tem o bem. Não existe noite se não tem dia. Não tem bem se não tem mal. Eles coexistem. E você pode dizer, bom, mas por que Deus então não criou um universo em que só haja bem e não haja mal? Porque isso, se todo mundo agisse da maneira
mais correta, única possível, eles não conseguissem nem entreter a possibilidade de agir de uma outra maneira, seria as águas pairando, entropia completa, sem nenhuma mudança. Isso não é resistência. A resistência requer esse contraste, essa mudança permanente, essa oposição permanente. Isso é fundamental. Então, ao dizer que o ser humano ele é intrinsecamente pecador, ao invés de entender isso de maneira muito negativa, entender isso de maneira muito positiva. E Deus é misericordioso, então Ele vai entender o nosso pecado, porque Ele colocou o pecado na gente, porque o pecado é se entender como o desvio. Essa capacidade de desviar, essa liberdade é fundamental. Então, fundamentalmente, o Gênesis ele cria um ser humano que é livre. Isso é muito, muito, muito profundo. Tem mais coisas que eu quero dizer, muito mais que eu quero dizer sobre o Gênesis. A gente leu essa página e metade dessa página, basicamente. Tem muito mais pra gente ler sobre o Gênesis, tem muito para falar sobre o Gênesis, porque o Gênesis ele é carregado de muitas coisas. Mas isso fica pro próximo domingo. Talvez eu faça alguns vídeos mais longos, não sei. Não sei se ninguém vai ver esses vídeos. Mas isso é vaidade. Isso é tudo vaidade. Eclesiastes fala muito disso. Eclesiastes é um excelente livro também. Mas vai lendo com calma. Eu recomendo muito ler a Bíblia com calma. É o que eu tenho feito e tem sido muito, 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 muito bom. E ler de uma maneira que você se sinta livre também. Porque eu acho que essa mensagem fundamental do início do Gênesis não é a mensagem de que nós estamos indo para o lado de ser corrompido e é isso. Não é isso. Não existe salvação sem ser o corrompido. Para existir salvação, tem que ter essa perdição. E se perder no mundo é fundamental para o seu caminho de fé também. A gente tem que, ao entender que nós temos esse pecado em nós, ao entender que a gente tem esse vazio em nós, essa é a maneira de lidar com a vida e andar para frente, entender a nossa condição de ser humano. Se você rejeitar que você tem raiva, inveja, vaidade e outras coisas, você está apenas se tornando cego com relação a isso. E ao aceitar que você tem isso, não quer dizer que você tem que agir dessa maneira. Influência do Jung, tá? Muito do Jung. Noção de sombra e tudo. Mas essas ideias estão todas aqui. É excelente. O Gênesis é extremamente bom. Eu ainda vou falar muito sobre essa passagem. Isso que eu acabei de falar, sobre como que o ser humano ele tem isso dentro de si, eu acho que isso é um tema recorrente na Bíblia. Recorrente na Bíblia. Eu vou falar várias vezes disso. E talvez mais pra frente eu possa falar sobre existencialismo e dizer como que eu acho que existe uma interpretação muito existencialista da Bíblia. Existencialismo é a ideia de que a existência precede a essência. Mas eu acho que o Gênesis está dizendo que a nossa essência é essa existência. A existência tem que criar uma condição. Não existe existência naquele homogêneo. Você tem que criar esses opostos. E ao criar esses opostos é que tem a árvore do bem e do mal. A gente gerou espaço para ser. Isso é a coisa mais bela. Enfim. Tenha um bom dia e siga com fé. E leia. É muito bom. É um livro excelente. Recomendo muito. Leia com calma. É muito bom.